Olá Brasil, obrigado você que me acompanha nesta quinta-feira, dia 22 de janeiro do ano de 2026. Nós estamos aqui para trazer simplesmente uma bomba. Preste atenção, sabe o Daniel Vorcaro, acho que é o nome deles mesmo, né? Vorcaro, o do Banco Master. O que pagou festinhas por aí em hotéis, teve um negocinho ali, tal. Ele está sob condição de ter uma análise para ele fazer uma delação premiada. Uma delação. Entregar todo mundo. E aí o advogado que estava no caso, que é o tal do Alfredo Wander, ele estava segurando a ponta, talvez a mando de alguém, pro Daniel Vorcaro não abrir a boca. Sabe o que aconteceu? Ele saiu fora do caso. E segundo informações que eu vou mostrar para você aqui agora, ele saiu fora do caso porque o Daniel Vorcaro quer fazer a delação. Você sabe o que significa? Você sabe o que significa? Significa explodir Brasília. Significa pegar os prédios dos três poderes e virar de ponta cabeça. Vai rodar ministro do Supremo Tribunal Federal, vai rodar senador da República, vai rodar gente do governo do Lula. É muita gente envolvida. São bilhões. E isso está para acontecer e eu vou colocar, inclusive, a matéria da CNN falando isso daqui. Eu vou pedir para você que está junto comigo nesta quinta-feira, para você dar o seu like, para você compartilhar, inscreva-se em nosso canal, vem para cá junto comigo para que possamos levar essa informação para todo mundo, que o bicho tá pegando literalmente em Brasília e eu quero você junto comigo, tá bom? Só que rapidamente vou falar do protocolo de crescimento de cabelo da linha Vitagor da empresa RPN. Hoje e amanhã, a empresa RPN abriu 3 dias para as pessoas participarem do protocolo. O que significa? Você compra os produtos, todo o protocolo para fazer um tratamento. Se em 90 dias o seu cabelo não voltar a crescer, a empresa RPN devolve o teu dinheiro. Ela faz isso 3 vezes por ano apenas porque precisa acompanhar essas pessoas, entendeu? Você entra num grupo do WhatsApp, você é acompanhado por especialista e lá você vê o seu cabelo voltar a crescer. É a oportunidade que você tem de ter uma condição especial na compra. Você vai levar a ampola do hormônio do crescimento totalmente de graça e o seu cabelo vai voltar a crescer, que é o melhor ainda. Tá careca, amigo? Tá com o cabelo caindo? Não tomou decisão ainda? A hora de você começar a agir agora. Liga para 0800 355 3000, fala com a empresa RPN, que eu tenho certeza que agora vai. Agora o teu cabelo volta a crescer. Ó, cavalo negro, tá? Disposição pro homem, virilidade. É aquele momento importante com a tua esposa, você não pode falhar. E de forma natural, é um produto que não vai dar batimentos cardíacos, não vai atacar a pressão nem nada. É um produto para você. Tem o curcumã, que é para quem tem artrite, artrose, reumatismo, dor na lombar, nervo ciático, fibromialgia. O Herbal Pro Mais é para cuidar da próstata do homem. Tem que tomar, tá? E temos também o Dropix para você parar de fumar. Se você tá aí fumando ainda, todo mundo quer parar de fumar, conhece alguém que fuma, o produto é o Dropix. Passa a mão no telefone, ligue agora para 0800 355 3000, você vai fazer um bom negócio. Tá aqui a bomba, ó. Essa é a bomba. O cara simplesmente deixou a defesa do Vorcaro do caso Master. Advogados mantidos negam possível delação, mas nos bastidores falam que o que vai acontecer agora é isso. Olha aqui, ó. Quanto Brasília teme uma delação do Vorcaro? Olha, Caio, eu acho que o sistema político já está precificando a hipótese de uma delação, porque no diagnóstico feito pelos principais líderes dos partidos, do Congresso, enfim, todo o núcleo duro do Centrão, que tem muita preocupação com a delação, como você mencionou, está fazendo a seguinte conta. Existe uma pressão já sobre o Vorcaro patrimonial, existe uma pressão processual e uma pressão reputacional. São esses 3 componentes que costumam ditar ali as condutas de personagens centrais em escândalos para partir para esse momento extremo, né, esse limite que é a colaboração premiada. A partir desse momento, o que passa a se discutir é o seguinte: qual seria a rede de apoio, as conexões que apoiam o Vorcaro hoje numa defesa dos seus pleitos, né? Nos tribunais, no Congresso Nacional, e parece estar se esvaziando. Então, quando ele olha para fora também, começa a ver os aliados se distanciando, ele vai se sentindo mais isolado, e a proximidade de um acordo de colaboração premiada me parece ali uma questão de tempo. Agora, sobre a sua pergunta,
eu diria que é muito imprevisível, né? Comparações, é difícil fazer comparações no âmbito das investigações no Brasil, mas eu diria que essa delação do Vorcaro hoje, ela seria comparável àquela delação do fim do mundo, né? Que foi aquele acordo de colaboração premiada, firmado há exatos 10 anos, né? Pelos executivos da Norberto Odebrecht, na Lava Jato, em que esses executivos ali produziram o maior número de provas, ou pelo menos de informações que foram trazidas para a Operação Lava Jato, para que ela chegasse onde chegou. Então, eu diria que em termos comparativos, a delação do Vorcaro é uma segunda versão da delação do fim do mundo, com a diferença que ela será possivelmente feita apenas por um personagem, ao contrário daquela firmada ali. E aí a gente fica com uma vergonha em saber que isso no Brasil está se repetindo de novo, né? Olha o cara falando, lá atrás, o pessoal da Odebrecht fez uma delação e entregou todo mundo, e quem tá preso? Quem tá preso? Do mensalão lá do petrolão, das propinas, quem tá preso? Ninguém. Agora o cara vem e vai implodir Brasília. A pergunta que fica de novo é, será que alguém vai pra cadeia? Primeiro que todos nós sabemos que a condenação é indevida, injusta e ilegal de Jair Messias Bolsonaro. Quando eu digo todos nós, os ministros do STF, eles sabem, eles conhecem, eles sabem a manobra que foi de perseguição. Mesmo que não fosse, de qualquer preso que se tenha no sistema prisional do Brasil, são requisitos já precedentes consolidados do STF da prisão domiciliar humanitária. Quando é que se concede uma prisão domiciliar humanitária? Pega alguns requisitos de parte das leis, como maior de 70 anos, com mais de 70 anos de idade. Questão delicada de saúde com laudo médico. E ainda que não haja completo atendimento hospitalar de saúde condizente no estabelecimento prisional. É lógico que esses 3 requisitos o presidente Jair Messias Bolsonaro cumpre. Então é direito dele a ser concedido imediatamente. E é dever e obrigação do órgão judicial de conceder. Não fazem isso por causa de perseguição, tentativa de homicídio do Bolsonaro. Isso a gente sabe, acabar, não só prender e calar. Acabar. Então o que eles fazem agora? A lógica do STF hoje não é jurídica, nem judicial, nem atendimento das leis. A lógica deles, esse ditador da toga, translocado, violador de direitos humanos, vai acabar matando Jair Messias Bolsonaro. Se matar Jair Messias Bolsonaro, não está aí a questão humana, a dignidade da pessoa humana, a saúde do Bolsonaro, estão pensando, vai ficar ruim para o STF. E já está com problema com o violador de direitos humanos. Já temos lá o outro gangster que tem um resort com vinculação PCC e tudo quanto é crime. Eles estão ponderando que se Jair Messias Bolsonaro morrer na prisão, parece que é esse o caminho que a Alexandre Moraes deseja, vai ser ruim para o STF. E aí, por outro lado, nós temos a notícia que, primeiro, Bolsonaro pediu um encontro com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e ainda com o irmão da dona Michele, que sempre trabalhou com o Tarcísio de Freitas. Inclusive, tem notícia que ele estava levando a parte pública, a parte midiática, a possibilidade de Tarcísio concorrer à presidência da República. Então, o presidente Bolsonaro que pediu essa reunião. Tarcísio, por diversos momentos, e colocou, eu estarei com o presidente Bolsonaro, tem que atender, o meu padrinho político. Ele não falou dessa forma, falou que estaria ali com ele. A partir do momento que o Flávio Bolsonaro colocou que o presidente Bolsonaro informaria ao Tarcísio que é muito mais estratégico tê-lo na campanha por São Paulo, na sua reeleição a São Paulo, para auxílio tanto ao Bloco Nacional, como o Bloco Nacional ter o governo de São Paulo, que é quase 25% do colégio eleitoral, essa é a melhor estratégia para acabar com essa destruição do Brasil, com essa corja aí, com essa facção que é o PT. Quando o Tarcísio de Freitas soube disso, ele já não cumpriu a ida, ele cancelou a ida ao encontro com Jair Messias Bolsonaro. Olha, isso realmente não é mais do que triste, é revelador. O chat tá uma loucura. Deixa eu ler algumas mensagens. Ângela Francisco. Deputados omissos, lógico que sempre daria para fazer algo. Tô morto, não pode fazer nada. Até uma Paula avisa aqui, eu vi o Carlos Bolsonaro chegar à caminhada e cumprimentar o Nicolas, que bom. Reginaldo Manuel Rosa, vamos unir, divergir sem brigar, jamais. Luta, luta, luta contra o Brasil. Tá aí, a imagem do Carlos e do Nicolas. O Estado autoritário e corrupto de hoje. Maria, ei pessoal, pare de ter idolatria por político, é tudo marketing, pare de ser inocente. Júlia... Eu não vejo só como... Juliana. Eu não vejo esse negócio de marketing, não. Eu vou ser bem sincero, eu postei isso aqui, no X, né? Eu botei assim, iniciaram dizendo que não havia o que fazer e demonizaram, literalmente, né? Quem cobrou dos políticos. Disseram que a cobrança era só da bolha da paranoia. Esse termo paranoia foi o Silvio Grimaldo, né? Agora entenderam que a cobrança era geral e resolveram agir. Resultado, cobrar funciona assim. É isso. Eu acho isso ótimo que façam. Mas é bom lembrar que... Todos nós podemos ser cobrados. Políticos, que são aqueles que, né, de 4 em 4 anos, ou senadores, no caso. E digo mais, mesmo que seja... Tem que se submeter ali ao sufrágio, a uma eleição, a gente tem que ser cobrado. E digo mais, mesmo que seja pura jogada de marketing, o importante aqui agora é que o povo precisa sair às ruas e gritar. A gente não tem mais nenhuma ferramenta. A chegada do Nicolas a Brasília tinha que ser gigantesca. A gente tem que chegar e falar assim, a gente tem que chegar e falar assim, não dá mais, mostrar pro povo que não dá mais o que fazer. Aqui, Juliana, a caminhada Juliana Inácio. A
caminhada é muito importante. Isso pode desencadear um levante nacional. Vamos deixar o orgulho de lado e nos unir. Do nosso lado aqui não há orgulho nenhum envolvido. Eu acho que tem que ter mesmo esse movimento de união, né? Tomara que a chegada do Nicolas a Brasília seja gigantesca, que todo mundo se junte a ele. Penha Santos, Nicolas falou que ele não sabia mais o que fazer, então resolveu caminhar e o trajeto é longo. E aí eu vou aproveitar que o Silvio estava ali na tela, né? E depois vou retomar aqui outros prints de mensagens no chat sobre este assunto. Silvio, essa é uma situação que não só os políticos estão enfrentando, né? Acho que nós aqui, como jornalistas, como analistas políticos, os brasileiros de um modo geral, todo mundo se pergunta o tempo inteiro, né? O que dá para fazer além de tudo que eu estou fazendo? E eu costumo dizer, cara, mesmo que você não tenha um alcance gigantesco, não tenha milhões e milhões de seguidores em redes sociais ou canais potentes de YouTube, se você agir ali no seu círculo pessoal, né? Falando com as pessoas que são próximas de você, sua família, seus amigos, colegas de trabalho, conhecidos, as pessoas com quem você cruza na rua, dá uma de chato mesmo, né? Tenta orientar e mostrar para as pessoas o que está acontecendo, porque é uma pergunta constante, Silvio, né? O que eu posso fazer? E ela cabe para todos no Brasil, os políticos inclusive, né? Lacombe, eu via... Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, passou 168 dias no resort Taiaiá desde 2022. Esse dado não vem de relatos anônimos nem de estimativas. Ele foi levantado a partir dos registros oficiais das diárias pagas aos seguranças com dinheiro público. Desde dezembro de 2022, o ministro do STF esteve no resort em Ribeirão Claro, no Paraná, ao menos 19 vezes. Somadas, as estadias chegam a 168 dias, o equivalente a mais de um dia a cada semana, ao longo de pouco mais de 3 anos. A conta não para por aí. Só com as diárias de seguranças, o custo foi de pelo menos R$ 548 mil. Esse valor foi pago pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo. Mesmo com o resort localizado no Paraná, é o TRT-2 quem costuma enviar as equipes para fazer a escolta de Toffoli quando ele está no Taiaiá. Os registros são claros. As diárias descrevem, abre aspas, apoio e segurança e transporte para a autoridade do Supremo Tribunal Federal na cidade de Ribeirão Claro. Em geral, 4 ou 5 agentes fazem a segurança do ministro. Quando a estadia passa de 5 dias, as equipes são substituídas, o que ajuda a elevar o custo final. Funcionários do próprio resort afirmam que Toffoli seria, até hoje, o verdadeiro dono do Taiaiá. Oficialmente, o empreendimento foi vendido em abril de 2025 ao advogado Paulo Humberto Barbosa, que é sócio de dirigentes da JF, dos irmãos Joesley e Wesley Batista. Mesmo após essa venda, Toffoli voltou. Gente, o jornal Metrópolis simplesmente arrebentou o ministro Dias Toffoli. Fez uma matéria muito completa, trazendo indícios robustos de que aquele resort aqui no Paraná, Taiaiá, que ele diz ser da sua família, que recebeu inclusive investimentos de fundos ligados ao Banco Master, é, em verdade, o próprio Dias Toffoli. Resort ligado a Toffoli, tem até cassino com máquina de apostas, o que é proibido no Brasil, e blackjack. Resort Taiaiá, gente, é um baita de um resort. É o resort mais luxuoso do Paraná. Foi construído pela família do ministro Dias Toffoli no Paraná. Local tem máquina caça-níquel. Olha isso. Carteado ilegal para hóspedes. Eu preciso mostrar isso daqui para vocês. Vejam essa matéria. Simplesmente arrebentaram o Dias Toffoli. Metrópole veio até a represa Chavantes, na região de interesse turístico Angra dos, para conhecer os empreendimentos ligados da família do ministro Dias Toffoli e o advogado da JF, Paulo Humberto Barbosa. Metrópolis passou 2 dias no resort Taiaiá e já esteve no nome do primo e de 2 irmãos do ministro Dias Toffoli. Aqui a gente descobriu que, apesar do resort ter passado para o nome do advogado ligado à JF, Paulo Humberto Barbosa, o ministro Dias Toffoli é conhecido por ser o dono e possui, inclusive, uma casa destinada somente para si na região mais luxuosa do hotel. Durante a estadia, conversamos com funcionários do empreendimento. Sem saber que estavam sendo gravados, eles confirmaram a presença constante de Dias Toffoli no resort. No final do ano passado, o ministro promoveu uma festa para familiares e convidados que paralisou o funcionamento do hotel. O evento aconteceu após o empreendimento ter sido vendido para um advogado ligado à JF. E no final do evento vendeu aqui para os fiéis, os fiéis venderam para os hóspedes. Esse é o ministro, né? Que vendeu o Paulo Humberto, que é o parte de... Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, passou 168 dias no resort Taiaiá desde 2022. Esse dado não vem de relatos anônimos nem de estimativas. Ele foi levantado a partir dos registros oficiais das diárias pagas aos seguranças com dinheiro público. Desde dezembro de 2022, o ministro do STF esteve no resort em Ribeirão Claro, no Paraná, ao menos 19 vezes. Somadas, as estadias chegam a 168 dias,
o equivalente a mais de um dia a cada semana, ao longo de pouco mais de 3 anos. A conta não para por aí. Só com as diárias de seguranças, o custo foi de pelo menos R$ 548 mil. Esse valor foi pago pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo. Mesmo com o resort localizado no Paraná, é o TRT-2 quem costuma enviar as equipes para fazer a escolta de Toffoli quando ele está no Itataiaia. Os registros são claros. As diárias descrevem, abre aspas, apoio em segurança e transporte para a autoridade do Supremo Tribunal Federal na cidade de Ribeirão Claro. Em geral, 4 ou 5 agentes fazem a segurança do ministro. Quando a estadia passa de 5 dias, as equipes são substituídas, o que ajuda a elevar o custo final. Funcionários do próprio resort afirmam que Toffoli seria, até hoje, o verdadeiro dono do Itataiaia. Oficialmente, o empreendimento foi vendido em abril de 2025 ao advogado Paulo Humberto Barbosa, que é sócio de dirigentes da JF, dos irmãos Joesley e Wesley Batista. Mais um escândalo na República Brasileira. Cunhada do ministro Dias Toffoli desmente propriedade do resort atribuída a seu esposo. Olha, agora fica a pergunta que o Brasil quer saber. De verdade, a quem pertence o resort? Nós não podemos de forma nenhuma nos calar diante de tantos escândalos. A República do Brasil não aguenta mais tanta corrupção. Boa noite, Augusto. Boa noite, Piotto. Boa noite a toda a audiência. Pois é, precisa ver se ele desembarcou porque a canoa furou ou foi para pegar outra canoa. Quando a gente vê um advogado saindo da frente de um caso, sempre tem a possibilidade que ele, para não gerar algum tipo de conflito de interesse, saia e aí alguém do escritório ou alguém ligado ao advogado entra como advogado do A para que ele possa se tornar advogado do B e não gerar algum tipo de problema. Isso pode acontecer. Espero que não, porque a outra possibilidade é realmente a de que se esteja ensaiando uma delação premiada por parte do Vorcaro. Isso já foi suscitado quando houve a segunda fase da Operação Compliance Zero. Quando eles pegaram o cunhado do Vorcaro, muita gente, inclusive eu, disse que eles cercarem a família Vorcaro, né, ou em torno do Vorcaro, era uma forma de colocá-lo pressionado contra a parede. Porque no momento em que ele está sendo investigado, o cunhado está sendo investigado, o tio está sendo investigado, o avô está sendo investigado, bom, se ele não falar, alguém falará. Então ele perde a chance de, enfim, se livrar pela fala, porque alguém fala, alguém sempre fala, né? Quando começa a cercar todo mundo. Então ali já se aventou essa possibilidade. Pode ser que de lá para cá esteja havendo algum tipo de costura e o advogado Valfrido Vardi, que é deliberadamente contra a delação premiada, esteja saindo para abrir caminho para a delação. Porque também acontece isso. Os advogados, eu sou contra a delação premiada, né? E aí o meu cliente quer delatar. Então eu saio para que eu não gere uma incoerência com a minha própria conduta ou coisa do gênero, que alguém amanhã
possa alegar como é que você foi contra se agora você é a favor e coisas do gênero. Então, eu espero que seja isso, e não que ele esteja por algum tipo de estratégia, seja de captação de cliente, ou seja, algum tipo de estratégia jurídica, saindo do caso. Espero que seja porque está se abrindo o caminho para uma delação. Se houver uma delação do Vorcaro ou de qualquer um ligado ao entorno do Vorcaro, não é meia república que cai, é a república inteira. Não sobra ninguém. E é bom, nós precisamos desse expurgo. A gente precisa passar a limpo essa república, porque essa república que está aí, tá claro, que já fracassou, que não deu certo. É a hora do carnegão sair. Vamos espremer até o fundo e a delação do Vorcaro parece ser o caminho inicial disso. Então, se ele sair da frente e permitir que o Vorcaro fale, Vorcaro. Não tem mais condições do ministro Dias Toffoli seguir no STF. Não é nem só uma questão de afastá-lo do caso Master, porque isso aí tem que ser para ontem, mas ele também precisa ser afastado do STF. A bem da verdade, do meu ponto de vista, não é só ele. O Moraes e o Gonê também precisaria ser afastado da PGR, porque esses 3 funcionários públicos, do meu ponto de vista, e acho que de milhões de brasileiros, estão desrespeitando, estão tratando a socos e pontapés a reputação de suas respectivas instituições. E isso numa democracia é facilmente resolvido através da substituição. Nenhum funcionário público está acima da instituição. Somos mais de 200 milhões de brasileiros. Não dá para a gente contar que qualquer funcionário público ou certos funcionários públicos sejam insubstituíveis. Mas voltando aqui à questão do Toffoli, hoje o Metrópolis trouxe uma matéria, uma reportagem bombástica, onde a revista colocou 2 jornalistas naquele resort que já esteve no nome de um primo de Dias Toffoli e de 2 irmãos do ministro. E aí esses jornalistas, infiltrados dentro desse hotel, começaram a trocar ideias com funcionários, sem que os funcionários soubessem que estavam sendo gravados. E eles descobriram, esses jornalistas, que para os funcionários do resort, o dono